Capítulo 19. Verdadeiramente um milagre. Jim McCutcheon recebe quadril novo. Segurando a radiografia e indicando com lápis, exclamou: um milagre. Só posso chamar isto de milagre. Em todos os meus anos de prática profissional, nunca vi nada semelhante a isso. Um pedaço de osso cresceu onde não existia nada antes. Esse osso está sustentando o seu peso e é por isso que você consegue andar. Isso é o que disse o médico particular de longa data de Jim McCutcheon. Poucos dias antes, Jim passara no consultório para pedir uma injeção contra a gripe. Como um favor pessoal, o médico pediu que Jim tirasse essas radiografias e ele mesmo pagaria. Por quê? Ele sentia-se dominado por uma curiosidade científica. Familiarizado com o histórico médico de Jim e tendo estudado cuidadosamente as séries anteriores de radiografias feitas antes e depois das 5 operações mal sucedidas para corrigir o quadril quebrado de Jim, o médico sabia que havia uma separação óssea que impossibilitava, segundo a medicina, que Jim andasse. Como e por que então ele andava assim mesmo? Era isto o que o médico fazia questão de saber. Quando ocorreu o acidente, Jim trabalhava como mecânico-chefe em uma obra de construção em Lorain, Ohio. Estava construindo um pátio ferroviário de cargas ligado a um porto para minérios e Jim, na ocasião, estava ensinando a um funcionário novo a dirigir uma máquina de terraplenagem. Era 4 horas da tarde em fins de outubro, na hora de parar a máquina. Jim estava em pé, num dormente de linha férrea, fazendo sinais ao condutor, e ele, inexperiente, não viu o sinal, ou o interpretou errado, pois deu uma guinada errada. O bulldozer bateu na viga de madeira onde Jim estava. Esta subiu rapidamente, bateu em sua perna e ele foi projetado 3 metros de altura nos ares. Aterrissou no chão duro, com o seu peso sobre o quadril direito, e ninguém sabe se o golpe feito pela viga causou o dano ou se foi o impacto do peso de um homem de 95 quilos. Nunca fui nocauteado na minha vida, diz Jim, com um largo sorriso. O golpe não deixou inconsciente. Ele levantou-se do chão, pegou um cabo de enxada de um operário que estava por perto e usou como bengala. Andou uns 3 metros e então caiu. Dessa vez, não conseguiu levantar-se e foi levado em uma maca até o hospital S. Rose em Lorain. Ali descobriram que a cabeça do seu fêmur tinha se separado do osso com quebra total e visível, exatamente como se alguém a tivesse separado com uma serra. 2 dias depois, ele foi engessado e 6 dias mais tarde, no dia 6 de novembro de 1947, foi realizada a primeira das 5 operações, sendo que cada uma parecia mais dolorosa do que a anterior. Um parafuso com rosca, feito de cádmio, aço e prata, de 11,7 centímetros de comprimento e 8 milímetros de diâmetro, foi inserido no fêmur do lado superior, no osso do quadril, atravessando a cabeça quebrada do fêmur. Jim ficou 6 semanas no hospital sofrendo muito. Em seguida voltou a Pittsburgh e depois de várias semanas de dores foi pedir exames ao seu médico particular.
Foram feitas radiografias que revelaram que o parafuso no quadril era comprido demais e que a ponta ia além da cabeça do fêmur para dentro da cavidade. Por isso, cada vez que movimentava a perna, o parafuso arranhava profundamente a cavidade. Além disso, as radiografias mostravam que os fragmentos do osso não tinham sido ligados. Havia uma separação claramente visível entre o fêmur e a cabeça do fêmur, e a descalcificação já se instalara nesse local. O dia 19 de janeiro de 1948 foi o 25º aniversário de casamento dos McCutcheon e Jean o celebrou com a internação no Hospital Columbia em Pittsburgh para realizar sua segunda cirurgia, na qual foi colocada um parafuso menor. No entanto, Jean continuava incapacitado de andar depois da cirurgia. As radiografias revelaram que o segundo parafuso não alcançava a cabeça quebrada do fêmur. 3 semanas depois, foi preciso uma terceira operação e um terceiro parafuso foi colocado. Este não conseguiu tampouco ligar os fragmentos quebrados do osso. A quarta cirurgia de Jean, em março de 1948, consistiu em remover o terceiro parafuso, que já começava a soltar-se, e colocar no paciente um gesso inteiriço em todo o corpo, menos nos 2 braços e uma perna. O objetivo era manter o gesso assim por 10 semanas, mas ele deslocou depois de alguns dias e os médicos o retiraram. Jean continuava sem poder andar. Sofria dores contínuas e intensas e estava muito preocupado a respeito de quando poderia voltar ao trabalho, se um dia chegasse mesmo a voltar. Os médicos, a essa altura, estavam certos que, segundo suas radiografias mais recentes, ele deveria estar andando melhor do que estava. Mas o quadril era de Jean e ele sabia que simplesmente não conseguia manter-se em pé na sua perna direita, pois ela não suportava o menor peso. Para Jean era demasiado óbvio que aquilo que estava errado desde o princípio continuava a estar. De repente, lhe ocorreu que as radiografias mais recentes tinham sido tiradas somente com ele deitado. Ele disse isso ao médico, que pediu que mais radiografias fossem feitas, mas dessa vez com ele em pé. Assim fizeram, e comprovou-se que Jean tinha razão. Quando estava em pé, a mesma falha ficou claramente visível. Como antes, não havia conexão entre a cabeça do fêmur e a cavidade do quadril. Em agosto de 1948, Jean passaria por uma cirurgia que revelou ser a última no Hospital Geral Allegheny em Pittsburgh. O médico dessa vez, em vez de reabrir a antiga incisão no lado do quadril, fez um novo corte que atravessou a parte da frente do quadril. Um pedaço de osso foi removido do fêmur superior e colocado diretamente sobre a quebradura e fixado com um pino. Jean foi engessado novamente e totalmente, e dessa vez ele permaneceu assim por 10 semanas. No final de tudo isso, a cirurgia de enxerto ósseo revelou ter sido um fracasso por causa da descalcificação. O osso simplesmente não soldava. Dessa vez, Jean entrou em desespero. 10 meses de dor incessante e severa, 5 operações, e ele, além de não sentir-se melhor, estava em pior condições do que quando fez a primeira cirurgia, e isto por causa da progressiva descalcificação.
Foi quando visitava o marido no Hospital Geral de Allegan que Alma teve sua atenção atraída para os cultos. Todos os dias, a caminho do hospital, ela passava de bonde pelo salão Carnegie e via as multidões e ouvia os cânticos. Sua curiosidade acendeu e ela fez uma parada no auditório certo dia, a caminho do hospital. Era cristã praticante e uma mulher de grande fé, e entendeu o que se passava ali. De imediato, enviou vários pedidos de oração sem Jim saber, pois, segundo ele disse, eu pertencia a uma igreja, mas não era muito crente, e Alma sabia que eu não acreditava na cura divina. Os médicos chegaram a dizer a Jim que sua única esperança era substituir totalmente a cabeça quebrada do fêmur por uma peça artificial de plástico e de prata. Essa sexta operação já fora marcada quando então a irmã de Alma, em cuja casa os Maicanchan estava morando na ocasião, juntou suas forças à de Alma e as duas imploraram para Jim ir a um culto. Jim concordou sem muito ânimo. Um dia destes iremos, prometeu ele, mas ao pensar na questão, resolveu que se tivesse de acontecer, seria melhor ir logo, antes da data marcada para a sua próxima cirurgia. Estava tão desanimado com tanta dor e ainda com a perspectiva de mais uma cirurgia que poderia ser novamente um fracasso, da mesma forma que todas as operações anteriores, que estava disposto a experimentar qualquer coisa, e até mesmo um desses cultos. Ele disse sorrindo. E assim, na semana seguinte, ele foi sozinho ao seu primeiro culto no salão Carnegie. Incapacitado de manter-se em pé por mais de 2 minutos sem apoio, usava uma bengala pesada, em vez das muletas que eram mais desajeitadas, mas mesmo com essa ajuda, permanecer em pé qualquer período de tempo provocava-lhe intenso desconforto. No dia marcado, ele ficou em pé por 3 horas, aguardando a abertura das portas, e quando finalmente entrou no salão, viu que todos os lugares tinham sido ocupados. Até essa hora já estava esgotado, desanimado e sofrendo intensas dores. Ele voltou para casa para contar à esposa o que acontecera. Na semana seguinte, sua cunhada ofereceu-se para levá-lo e ele aceitou a oferta. Dessa vez, para não haver o mesmo risco, levaram cadeiras dobráveis. Entrei pelas portas com uma bengala grande e pesada em uma das mãos e a cadeira dobrável na outra, lembra Jim, e antes de perceber, já estava sentado na plataforma. Jamais saberei como cheguei até lá. Por certo, devo ter sido levado e empurrado com a multidão. Jim fora fumante e inveterado durante 35 anos e antes de começar o culto, desceu até a sala de espera dos homens para fumar um cigarro. Ele não sabe explicar exatamente porquê, mas depois do culto deixaria de lado seu maço de cigarros e nunca mais voltaria a fumar. Foi muito curioso, diz ele, porque a senhorita Kuma não falou uma única palavra a respeito do fumo, nem a favor e nem contra. Jim realmente não sabia o que pensar do culto. Nunca vira nada semelhante e observou simplesmente como espectador, pois entendia bem pouco o que acontecia.
Sua filha mais velha, casada, que ouvia regularmente os cultos pelo rádio, estava muito ansiosa para ir ao Salão Carnegie para participar de um culto, de modo que, na semana seguinte, Jim foi com ela, enquanto Alma ficou em casa cuidando das crianças. Dessa vez, conseguiram lugares no meio do auditório. De repente, no meio do culto, senti um grande calor, diz Jim. Tive a sensação de haver um fogaréu embaixo de mim e simplesmente transpirava copiosamente. A mão de sua filha estava sobre o joelho dele e ela diz, lembrando-se: ondas de eletricidade pareciam passar da sua perna para dentro do meu braço. Antes de Jim perceber o que estava acontecendo e, para grande espanto, ele estava em pé no corredor com a filha ao seu lado. Sem a menor hesitação, dúvida ou medo, ele foi andando, sem ajuda, descendo o corredor até a plataforma. Sem hesitar, subiu os degraus íngremes até a plataforma. Quando cheguei lá em cima, ele disse: a senhorita Kuma me mandou erguer bem a minha perna e bater forte no chão com o meu pé. Assim fiz, e a partir de então, sempre o faço. Isso aconteceu em 5 de novembro de 1949. Desde esse dia até hoje, ele nunca mais fez o uso de bengala, nem teve o menor problema com o seu quadril ou perna. Ele pode correr e pular e comprova a resistência da sua perna direita, ficando em pé sobre ela, de modo que ela tenha de sustentar o peso dos seus 90 e tantos quilos. A única evidência de ter ocorrido algo de errado no passado está no fato dele mancar levemente. Ele entregou seu coração ao Senhor naquele dia em 1949 e, mediante o seu testemunho, trouxe a Cristo muitas pessoas, entre os quais seu sobrinho, que foi um dos primeiros. Quando chegou em casa naquele fim de tarde, ainda tinha dificuldade em acreditar no que acontecera. Para sua esposa, a surpresa foi menor, pois havia muito tempo que ela conhecia o poder de Deus para curar, mas não ficou com alegria menos intensa. A família foi convidada para a celebração de ação de graças. Foi organizada uma festa de gala, pois a estação de caça acabara de iniciar e o genro de Jim chegara em casa carregado de caça miúda. O sobrinho de Jim, entre todos, talvez tenha sido o que mais se surpreendeu com o que acontecera, não somente por ver Jim andar, mas diante da restauração repentina dos músculos da perna, pois havia muito tempo não era movimentada. Ele apalpava e dizia: "Olhe só que músculos você desenvolveu tão de repente!" Com frequência, nas semanas que se seguiram, descia ao apartamento do tio no primeiro andar e, com uma expressão perplexa no rosto, apalpava a perna de Jim. Em virtude da maravilha dessa cura, não muito tempo depois, ele entregaria seu coração a Jesus. Jim conseguiu emprego imediatamente numa firma de consertos de automóveis até 1956, quando então retornou à firma onde trabalhava na ocasião do acidente. Mais tarde, essa firma foi à falência e Jim voltou a consertar automóveis. Ainda trabalha como mecânico. Trabalho pesado, diz ele.
Existem bem poucas pessoas da minha idade que conseguem trabalhar tanto quanto eu. E depois de trabalhar 8 horas por dia na oficina, volto para casa, onde também faço serviços pesados. O último trabalho que fiz, por exemplo, foi fazer uma escada de cimento nos fundos e tirei toda a terra sozinho. Jim trabalha 5 dias por semana, mas o dia que ele não trabalha é a sexta-feira. Trata-se do dia do culto dos milagres, o dia da semana em que foi curado. Todas as sextas-feiras, haja o que houver. Jim é um dos introdutores dos cultos no Salão Carnegie. Desde a sua cura em 1949 até 1960, Jim nunca se deu ao trabalho de voltar ao médico para fazer mais radiografias. Eu sabia que estava curado e isso bastava para mim. Não preciso de nenhuma confirmação disso, diz ele. No entanto, sabendo que os incrédulos querem que haja comprovação científica, obteve um conjunto inteiro de radiografias que registravam quadros de antes e depois de cada operação. Em 1960, obteve as últimas radiografias que mostravam o pedaço de osso novo que crescera entre a cabeça do fêmur e o fêmur superior, e que assim ocorrera a solda entre os fragmentos que antes estavam separados e formara um único bloco sólido e forte de osso. Esse é o osso que agora, e aparentemente desde o momento da sua cura, tem suportado todo o seu peso. Inevitavelmente foi o Senhor quem o colocou ali, diz Jim. Não haveria outro jeito. E com isso, seu médico concorda enfaticamente. Este é verdadeiramente um milagre, foram as suas palavras. Jim, um homem alto, robusto e determinado, orgulha-se abertamente do fato de que nada, nem sequer a queda que sofreu no acidente, chegou a nocauteá-lo. Mas essa não é bem a verdade, diz ele agora sorrindo. O que eu deveria dizer é que nunca fui nocauteado na minha vida, a não ser pelo poder do Senhor. Aleluia! Glórias a Deus. Amém.